Oi, turma! Vamos responder agora o exemplo de delineamento inteiramente casualizado que tem na apostila. Bom, considere um experimento instalado no DIC com o objetivo de avaliar a produção de leite utilizando diferentes dietas. Os dados obtidos em quilo por vaca por dia estão apresentados abaixo. Então, a gente já pode visualizar aqui, nesse quadro, que a gente tem 4 dietas, as diferentes dietas estão descritas aqui logo abaixo da tabela, e que foram utilizadas, então, 5 repetições, totalizando para esse exemplo 20 unidades experimentais, no nosso caso 20 animais. Então, a gente já pode aqui utilizar essa mesma tabela e já calcular, então, os totais de cada tratamento, de cada dieta utilizada. E já podemos, então, também calcular a média de cada tratamento. E, para a gente ter uma compreensão melhor desse modelo estatístico e desse delineamento, a gente vai fazer aqui, então, a variância de cada dieta. E depois, eu já fiz aqui a média dessas variâncias. E a gente vai reparar bem nesse valor lá no quadro de análise de variância. Bom, esse quadro de análise de variância, a gente tem para o DIC como fonte de variação somente os tratamentos, resíduo e total. Temos graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e esse F calculado, que é o nosso objetivo, para ser comparado com o F tabelado. Então, essa é a nossa decisão. Se o nosso F calculado for maior que o nosso F tabelado, a gente cai na região de rejeição de H0, ou seja, os tratamentos são diferentes. E se a gente tem um F calculado menor que um F tabelado, a gente cai aqui na região de não rejeição de H0, considerando os tratamentos semelhantes. Para o nosso exemplo, a gente tem 4 tratamentos, o grau de liberdade é igual a 3. São 20 unidades experimentais, o grau de liberdade é igual a 19. E para o cálculo do grau de liberdade do resíduo, é a subtração entre o grau de liberdade total e o grau de liberdade de tratamento. 19 menos 3 igual a 16. Bom, agora vamos começar os cálculos para a soma de quadrado. E para isso, primeiro a gente precisa calcular uma correção. Essa correção é calculada com o total geral, a soma de todas as unidades experimentais, elevado ao quadrado, dividido por n. Então, no nosso caso, o nosso total geral é 397,5 elevado ao quadrado, dividido por 20. E já encontramos o valor que vai ser utilizado nas próximas fórmulas de soma de quadrado. Para a soma de quadrado total, a gente tem que o somatório de cada observação elevado ao quadrado menos a correção. Então, a gente tem 22 ao quadrado, 22,3 ao quadrado, até o último valor de 19 elevado ao quadrado menos a correção. Já para o cálculo de soma de quadrado de tratamento, vai ser o somatório dos totais de tratamento ao quadrado, dividido por cada repetição de cada tratamento, menos a correção. No caso do nosso exemplo, a gente tem o mesmo número de repetição para todos os tratamentos. Por isso, a gente já pode colocar aqui em evidência 1/5, que vai multiplicar cada total de tratamento ao quadrado. 110 ao quadrado, 95 ao quadrado, 92,5 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, dividido por 5, menos a correção. E para o cálculo de soma de quadrado do resíduo, da mesma maneira que a gente fez no grau de liberdade, é uma subtração entre a soma de quadrado total e a soma de quadrado de tratamento. E com isso a gente já pode preencher o nosso quadro da nova, a parte de soma de quadrado, lembrando que nunca vai ter soma de quadrado negativa. Bom, para o cálculo de quadrado médio, a gente tem que o quadrado médio de tratamento vai ser a soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. Da mesma maneira, o quadrado médio do resíduo, que vai ser a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Soma de quadrado pelo grau de liberdade. E esse valor é igual ao valor que eu pedi para prestar atenção no segundo slide, de média das variâncias. Então, o quadrado médio do resíduo é igual à média das variâncias de cada tratamento.
e esse é o nosso erro experimental aqui do nosso modelo estatístico, certo? Bom, e para finalizar, então, nosso F calculado, a gente coloca primeiro a nossa hipótese estatística. A nossa hipótese H0 é que os tratamentos são semelhantes, no nosso caso, 4 tratamentos, a gente tem que as médias são semelhantes, e a hipótese H0, a hipótese alternativa é não H0. Então, para o cálculo de F calculado, a gente tem o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Encontramos esse valor de 11,99, que vai ser comparado, então, com o nosso valor tabelado, que vai ser encontrado na tabela F, utilizando o grau de liberdade de tratamento como N1 e o grau de liberdade do resíduo como N2. Na tabela 5%, a gente tem que esse valor é igual a 3,29. Agora, a gente compara o F calculado encontrado com esse valor tabelado. A gente pode ver que 11,99 é maior que o nosso valor tabelado, então se encontra na região de rejeição de H0. E a nossa conclusão, como o F calculado é maior que o F tabelado, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade pelo teste F. Ou seja, existe pelo menos um contraste entre as médias das dietas utilizadas que difere estatisticamente de 0. Até a próxima!